Bem-vindo, bem-vinda ao Do Paper à Prática, o canal que transforma a teoria no dia a dia para você. É muito bom estar aqui para mais esse mergulho profundo. Temos um material incrível hoje. Com certeza. Hoje a gente vai desvendar uma parada que, é basicamente uma teia invisível, uma rede que dita o verdadeiro valor de uma empresa no mercado financeiro. Exato. E, para fazer isso, a gente vai se basear num estudo fantástico de 2016, do Barek e do Kaplan, e também nos diagramas visuais do material Valuation na Teia Corporativa. Aham. Porque a nossa missão aqui, o nosso grande momento eureka, é provar matematicamente que, olha só, a independência de um conselheiro não é um carimbo jurídico que a empresa coloca no relatório, sabe? Nossa, de jeito nenhum. É um comportamento totalmente rastreável e que afeta diretamente o dinheiro no bolso de quem investe. Sim, seja quem está ali na cadeira de investidor minoritário ou o próprio acionista controlador. O buraco é bem mais embaixo. Mas, para entender como esse comportamento afeta o valor, a gente precisa primeiro entender o campo de batalha, né? Onde essas empresas operam. Perfeito. O contexto aqui é crucial. O estudo ele foca em 105 empresas de capital aberto lá em Israel. O que é super interessante, né? Porque muita gente deve pensar, mas por que Israel? Sim, e a resposta é que o mercado de Israel é altamente concentrado, o que reflete muito a realidade de muitos mercados aqui na América Latina. É super prático para nós. Não é aquele mercado pulverizado americano onde ninguém é dono de nada. Exato, tem um dono claro, um grupão familiar que manda em tudo. Isso. E nesse cenário, a gente esbarra no grande problema, que é a estrutura de pirâmide. É quase uma fraude legalizada, sabe? Como assim? Explica isso melhor para quem está ouvindo. Então, a pirâmide cria o que a gente chama de gap de propriedade. A sigla em inglês é VPO. É basicamente a diferença entre o poder de voto que o cara tem e a posse real, o capital que ele realmente colocou na empresa lá na base. Peraí, certo, vamos desempacotar isso para ficar claro. É como um condomínio onde o morador da cobertura tem 51% dos votos nas assembleias, sabe? Por causa do estatuto. Mas ele só paga 10% da taxa condominial. Aham, é a analogia perfeita. E aí ele usa esse poder de voto absurdo para aprovar, sei lá, reformas caríssimas que só beneficiam a própria cobertura, usando o dinheiro de todos os outros andares. É isso. É exatamente isso. O nome técnico para isso, na literatura financeira, é tunneling, ou expropriação, numa tradução mais dura. Tunneling, de fazer um túnel mesmo? Isso, cavar um túnel. Os controladores transferem recursos das empresas lá na base da pirâmide, onde eles têm menos dinheiro real deles investido, para o topo da pirâmide, onde eles ganham tudo. E, bom, o mercado não é bobo, né? Claro que não. O mercado vê o dinheiro sumindo pelo túnel. Exato. O mercado vê o risco e desconta o valor da empresa. O estudo mede isso pelo multiplicador Tobin Skill. E os dados mostram que a empresa média sofre um impacto negativo de 22% no seu valuation por causa desse risco de expropriação. Caramba! 22% é um quinto da empresa que simplesmente evapora do preço da ação porque o investidor tem medo de ser roubado legalmente? Uhum. É uma destruição de valor brutal. Mas aí a pergunta que fica é, se os controladores têm todo esse poder, como que o mercado se defende? Porque alguém tem que segurar esse rojão. Sim, e é aqui que entram os conselheiros, os diretores de conselho de administração. A grande sacada do paper é tentar medir a influência real desses caras. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, os pesquisadores foram buscar ferramentas matemáticas lá dos anos 70 e 80. Ferramentas da sociologia. Nossa, sim, essa é a inovação metodológica do negócio. É muito louco. Eles pegaram fórmulas que os sociólogos usavam para mapear status em círculos sociais, tipo panelinhas de escola ou de influência, e aplicaram em finanças corporativas para medir poder de barganha de engravatado. Exatamente. A matemática da sociologia aplicada às finanças. E eles dividiram esse poder em 3 métricas principais de centralidade. Posso destrinchar elas aqui? Por favor, de forma bem didática para a gente não se perder na matemática. Claro! A primeira é a centralidade de grau, o degree centrality. Pensa nisso como o volume bruto. Quantas conexões diretas aquele conselheiro tem? Em quantos conselhos ele senta? Tá, é tipo contar quantos contatos o cara tem na agenda do celular. Isso, volume. Mas só volume não diz tudo, né?
Então vem a segunda métrica, que é a centralidade de autovetor, o Eigenvector. Que nome chique. Muito, né? Mas a ideia é simples, é a qualidade da conexão. Importa quem você conhece. Se você está conectado a conselheiros que são verdadeiros gigantes no mercado, o seu peso aumenta absurdamente. É o famoso ter costas quentes. Aham. Conhecer o estagiário é diferente de ser melhor amigo do dono do Banco Central, né? Exato. E aí a gente chega na terceira métrica, que é a mais fascinante. A centralidade de intermediação, ou betweenness. Essa eu acho genial. Formação. Ele conecta grupos que não se falam diretamente. Então, não é sobre ter mais amigos, né? É sobre ser a única ponte entre duas cidades gigantes. Porque pensa bem, se a ponte fecha, ninguém passa. Nenhuma mercadoria passa. Isso é poder puro. É exatamente esse o ponto. Ser a ponte te dá um poder de barganha que nenhum mal controlador ousa ignorar. Mas, provar que isso muda o preço da ação levanta uma questão importante. Um abismo estatístico, na verdade. Ih, lá vem problema. É o problema da endogeneidade, o famoso paradoxo de Toshines. Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Isso. Traduzindo para o nosso caso, bons conselheiros criam empresas valiosas ou será que empresas que já são valiosas atraem os conselheiros mais bem conectados? Como quebrar esse loop? Tudo não prova nada. O cara rico só vai querer sentar em cadeira de empresa rica para não ter dor de cabeça. Exato. Para resolver isso, eles usaram uma modelagem super pesada. O método de mínimos quadrados em 3 estágios. Não vou entediar ninguém com a fórmula matemática aqui. Agradecemos por isso. Mas a lógica é que o modelo estatístico separa os fatores e consegue provar a relação de causalidade. Ele prova sem sombra de dúvida que é a rede do conselheiro que afeta o valor da firma e não o contrário. Sensacional. Então as réguas de poder estão definidas e a matemática está provada. Agora, o que acontece quando a gente aplica essas réguas de poder aos diferentes tipos de conselheiros sentados nas cadeiras? O resultado é simplesmente chocante. O estudo divide os conselheiros em 2 categorias principais na matriz e eles têm efeitos opostos no valor real da empresa. Totalmente opostos. Vamos começar pelo primeiro grupo, os especialistas. Beleza. Os especialistas são conselheiros profissionais. O detalhe aqui é que eles não são parentes dos donos da pirâmide, mas também não têm o selo jurídico de conselheiros externos independentes. Olha só. Eles constroem a rede deles baseados em pura reputação técnica. Eles são os profissionais pesados da indústria. E qual é o impacto matemático deles na empresa? O que eles fazem com a grana? O impacto é incrível. Eles têm uma ação mitigadora poderosa contra aquele tunneling que a gente explicou. O estudo crava que cada 1% de aumento na centralidade de um conselho formado por esses especialistas gera um prêmio de 4,8% no valor da firma. Caramba! Quase 5% a mais. Eles recuperam aquela grana que seria drenada para o dono da cobertura. Exatamente. Eles barram a expropriação. E não é porque eles são Madre Teresa de Calcutá, sabe? Eles fazem isso porque não querem manchar os próprios nomes, o status deles no mercado. A reputação é o maior ativo deles. Tá, isso faz sentido. Mas, espera aí, eu tô com uma pulga atrás da orelha agora. Porque a lei, as regras de governança, elas exigem conselheiros externos independentes justamente para proteger os minoritários. A pesquisa sugere que eles estão falhando na missão principal deles. O que é fascinante aqui é que a resposta é um sonoro sim. Eles estão falhando miseravelmente na maioria das vezes. Mas como assim? A lei obriga a ter o cara lá para fiscalizar? Pois é, mas lembra que a gente está falando de economias concentradas? A influência de um controlador excessivamente poderoso acaba distorcendo a lei. A pesquisa chama esses conselheiros externos hiperconectados de diretores sombra, ou, numa linguagem mais clara, marionetes. Marionetes corporativas. Mas se eles são independentes, por que eles viram marionetes? Porque os dados mostram que esses conselheiros externos com alta centralidade têm um impacto negativo no multiplicador de valor. Eles destroem o Tobin's Q. E o motivo é perverso. A conectividade deles na rede não vem de excelência técnica, vem de uma reputação de submissão. Meu Deus!
Então eles são convidados para múltiplos conselhos não porque são bons de briga, mas porque os controladores sabem que eles abaixam a cabeça? Exatamente. Eles magnificam o tunneling, eles facilitam a roubalheira legal, o controlador põe eles lá porque eles não criam atrito, não fazem perguntas difíceis e funcionam como um carimbo de borracha gigante para decisões que só beneficiam o dono. E o mercado precifica isso. O mercado bate o olho, vê aquele conselheiro de mentirinha e desconta o valor da ação. Exato. Com uma única seção importante que a gente precisa mencionar. Manda. Lembra daquele guardião da ponte? Centralidade de intermediação. O cara que liga dois mundos? Esse cara. Se o conselheiro externo tiver um altíssimo between us, ele consegue manter a independência real. Ele circula em múltiplos grupos simultaneamente, então ele não fica refém de um único controlador. Esse cara não é marionete. Ele consegue proteger a empresa. Ele não tem medo de ser demitido porque ele tem outros 10 grupos gigantes que dependem da ponte dele. Perfeito. É o poder estrutural contra o poder do capital. Cara, toda essa teoria de sociologia e matemática é linda. Mas a gente precisa levar isso do paper para a prática agora. Com certeza. Então, o que tudo isso significa para quem está alocando capital agora, sabe? Seja eu, pessoa física, na cadeira de minoritário com o home broker aberto, ou o tubarão lá na cadeira de controlador. E daí? Bom, a lição para o investidor minoritário é bem clara. Sinais de alerta, os red flags, o rótulo legal de independente no relatório da empresa é totalmente insuficiente. Não confie cegamente nele. O papel aceita qualquer coisa, né? Exatamente. E o mercado já precifica quem é independente de verdade e quem não é. O grande sinal vermelho que você deve procurar é aquele conselheiro externo que está muito presente nas empresas da base de pirâmides complexas. Tá, o cara que coleciona cargo no grupo do mesmo dono. Isso. Ele tem muitas conexões, ou seja, um alto grau, mas pouca intermediação real, um baixo betweenness. Ele só conversa dentro daquela mesma panela. Ele provavelmente faz parte da rede de influência de um único controlador. Ele é a marionete carimbadora. E o conselho prático para fugir disso? Rastreia o indivíduo, cruza os dados dele através da teia corporativa, abre as informações públicas da Comissão de Valores Mobiliários, olha onde ele atua, não confia apenas na foto sorridente do relatório anual, dizendo que ele é o fiscal. Se ele está preso na teia do controlador, fuja, porque o seu dinheiro vai virar túnel. Excelente dica. Agora, e a lição para o controlador? Vamos tentar olhar pela perspectiva reversa. Por que um controlador, o dono da bola e do campo, deveria se importar com isso se ele já tem o poder na mão de aprovar o que quiser? Porque o feitiço virá contra o feiticeiro. Indicar essas marionetes pode até facilitar o saque de recursos no curto prazo, sabe? Aprovar aquele contratinho superfaturado com a outra empresa da família. Mas a longo prazo, isso destrói o multiplicador de valor da empresa inteira. O Tobin Skill derrete. Ah, entendi. Ele ganha uns milhões no contrato, mas a empresa dele perde bilhões no valor de mercado. Exatamente. O mercado pune essa governança ilusória. O custo de capital fica caríssimo. Em contrapartida, se o controlador tiver a coragem, a inteligência de colocar especialistas altamente conectados na diretoria, caras de verdade, isso cria o que o estudo chama de prêmio de centralidade. Que valoriza o patrimônio de todo mundo, do minoritário ao dono. Isso. E eu faço questão de citar aqui uma frase brilhante que está na conclusão dos painéis visuais do material que usamos. Diz assim: o verdadeiro prêmio de valuation pertence àqueles que sabem mapear o poder e não apenas o capital. Uau, essa frase resume tudo. Sabe, a gente começou esse episódio vendo conselhos administrativos como aquelas reuniões burocráticas e chatas, onde o pessoal só toma café e aprova slide de PowerPoint. E terminamos entendendo que são ecossistemas complexos, verdadeiras redes de poder. Redes de tensão, onde a reputação do cara de proteger o minoritário ou a fama dele de se curvar para o controlador é o que dita de fato os múltiplos de mercado da empresa que ele atua. É a teia invisível puxando os fios do dinheiro. Sabe de uma coisa que eu estava pensando agora? Um pensamento meio provocativo que nem estava no texto, mas construindo em cima de tudo isso que você falou.
Se fórmulas matemáticas lá da década de 80 e algoritmos de grafos já conseguem provar hoje quem é o conselheiro especialista e quem é a marionete na rede, imagina um amanhã. Será que, num futuro muito, muito próximo, os modelos de valuation de inteligência artificial não vão aplicar esse desconto de marionete nas ações em tempo real? Nossa, é uma possibilidade real. A IA analisa a rede inteira em milissegundos e desconta 20% da ação na bolsa antes mesmo de um analista humano abrir a primeira página do balanço financeiro, só baseada na rede de quem foi contratado para o conselho. Olha, considerando a velocidade de processamento de dados não estruturados hoje em dia, as IAs lendo currículos e conexões de LinkedIn cruzados com atas de reunião, a governança obscura não tem para onde correr. A transparência vai ser forçada por algoritmos. Pois é, as marionetes que se cuidem, porque o código-fonte está vendo tudo. Bom, a gente precisa encerrar por aqui. Queria agradecer muito sua aula, hoje foi sensacional. Eu que agradeço, é sempre um prazer discutir esses papers e desmistificar o mercado. E agradecemos muito a companhia de quem escutou esse mergulho profundo com a gente. Continuem curiosos, continuem questionando o que está por trás daqueles números bonitinhos das planilhas. Mapeiem o poder. Um grande abraço e até a próxima. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.